Como começar a utilizar o storytelling no seu dia a dia? Muita gente me diz, Luiz, eu amo essa história de storytelling, de contar história, mas como é que eu começo? Eu não tenho nada importante, não tenho grandes histórias, eu não tenho nenhuma situação épica para contar. A boa notícia, você não precisa. Storytelling não começa como era uma vez, começa com reparar, com olhar para o mundo. Oi, eu sou o Luiz Teles e eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. Tem uma grande ilusão sobre o storytelling que a gente fica imaginando que a gente só vai conseguir contar grandes histórias, épicos, etc. E não é sobre isso necessariamente, não é sobre inventar, é sobre organizar o que já está aí. O problema não é a falta de histórias, é a falta de um olhar narrativo. Esse olhar para o mundo, onde a gente descobre as histórias que já estão acontecendo o tempo todo, com a gente e com o nosso entorno. Eu gosto muito dessa história de capturar o mundo, captar o que está se passando à nossa volta, no nosso entorno. Storytelling é uma habilidade cotidiana, ela não depende de talento, ela depende de treino. Todo mundo pode ser um bom contador de história. E o que é esse negócio que eu estou chamando agora de olhar narrativo? Como é que funciona essa habilidade? Olhar narrativo é perceber que até o caos da sua segunda-feira, olha só, tem um arco dramático. Sim, pode ter. E como é que a gente pode trazer esse arco dramático, então, porque a gente está chamando aqui de uma tríade, né, prática, que a gente pode aplicar ali no nosso dia a dia? Primeiro, identificar uma situação concreta. Comece com um detalhe real da sua vida, do seu cotidiano, ali do dia a dia. Segundo, conflito sutil. Mostre qual é a tensão que você identifica nesse dia a dia. Pode ser uma tensão, pode ser uma dúvida, um erro. A gente vai falar um pouco aqui sobre essa história do erro. As pessoas se relacionam muito quando elas veem outras pessoas abrindo um pouco o coração para os perrengues, para as coisas que saem, que dão errado, que não funcionam direito. Isso tem conexão com as pessoas. E terceiro, descoberta. Termine essa sua análise com um aprendizado, uma virada, uma mudança de perspectiva. Então, nesses 3 passos, como é que você transforma uma coisa que é muito mundana, muito do dia a dia, cotidiana, às vezes sem nenhuma importância, numa história que pode engajar. Você não precisa de um roteiro de cinema super clássico, enorme. Você precisa de um momento real, bem contado. Todo momento é potencialmente uma boa história. E é por isso que é importante a gente mudar a nossa atitude com relação à maneira como a gente olha para o mundo. Esse olhar narrativo quer dizer isso. Estar aberto, com o radar aberto, porque as histórias estão acontecendo aqui no nosso entorno o tempo todo. A gente só precisa identificá-las. E quando a gente identifica a partir dessa estrutura, a gente transforma esse dia a dia numa história que engaja as pessoas. Vou usar o exemplo de uma executiva que contou uma história que ela começa falando de um erro que tinha acontecido um tempo antes. Ela começou dizendo assim, semana passada eu errei. E foi o melhor erro que eu cometi. Porque aí, quando ela fala isso, por isso que eu falei que as pessoas se engajam quando as pessoas abrem um pouco a cozinha, abrem os seus defeitos. A gente falou sobre vulnerabilidade, né? Então, quando elas estão ali completamente transparentes, as pessoas param para ouvir. E aí, a partir do momento que ela falou, eu errei, foi o melhor erro que aconteceu na minha vida, todo mundo queria entender o que tinha acontecido. E ela, logicamente, engajou as pessoas. O time inteiro parou para ouvir essa história. E depois que ela contou o que tinha acontecido, ela trouxe um conteúdo mais técnico, ou seja, ela conquistou as pessoas, trouxe a atenção das pessoas para ela e em seguida ela colocou aquilo que ela precisava colocar do ponto de vista de conteúdo e fez sentido no final. Então, como é que isso pode ser aplicado, esse olhar narrativo, em todas as situações que a gente tem no nosso dia a dia? Em reunião, em e-mail, em feedback, em apresentação. É uma forma de reolhar esse mundo que está aí. E tem um exemplo na cultura pop, nas séries, muito antes das séries virarem o que a gente vê hoje, mas que é a série Seinfeld, do Jerry Seinfeld. Você imagina que se você olha para o conteúdo do Seinfeld, é uma série que, e as pessoas comentam sobre isso, é uma série que fala sobre nada. Todas as coisas que estão ali naquela série são absolutamente mundanas. São coisas corriqueiras que acontecem todos os dias. Alguém que perde a chave, alguém que tem uma pequena briga no café, uma coisa, sei lá, às vezes uma dúvida besta que aparece e isso vira o tema de um episódio inteiro. E, logicamente, com humor, com pessoas que são profissionais em fazer as pessoas rirem. Mas a essência da série Seinfeld
é a vida como ela é, e é de novo a vida muito mundana, muito ali, que todos nós, cada um de nós vive e poderia ter vivido naquelas situações e naqueles episódios do Seinfeld. É isso que gera essa identificação que a gente tem com essa série particularmente, é por isso que a gente ri tanto. A gente não está rindo do Seinfeld, a gente está rindo da gente mesmo, porque a gente já se viu naquelas situações. Então é um ótimo exemplo de como transformar o que está acontecendo por aí em histórias que engajam com carga dramática e, nesse caso aí, que fazem rir. Isso é muito bacana. Então, qual que é o segredo que o Seinfeld usa nesse processo e qual que a gente tem que usar no nosso dia a dia? É você observar, né, trazer uma estrutura para o que a gente está observando e um timing específico para que essa história possa ser contada. Então, observação, estrutura e timing. E tem um exercício simples no nosso Story Drops em ação que a gente pode tentar trazer para vocês como proposta para que vocês possam sentir como é que isso pode transformar o seu dia a dia. Pega essa semana que vai acontecer agora e escolhe um momento pequeno do seu dia a dia. Na verdade, pega essa semana que passou. O que aconteceu agora, faça um retrospecto atrás e escolhe um momento pequeno do que aconteceu no seu dia a dia. Pode ser um atraso, pode ser um elogio que você tenha recebido, um susto que você levou, uma conversa, sei lá, comum. E aí, responda as seguintes perguntas. Onde que isso aconteceu? Então, olha para trás, identifica uma situação e responde algumas perguntas. Onde que isso aconteceu? O que causou esse desconforto, essa surpresa, esse evento? O que você percebeu depois que esse evento aconteceu? Quando você responde algumas dessas perguntas, você já tem uma história. É uma história curta, mas é uma história autêntica, uma história honesta, porque ela é baseada naquilo que você viveu. Você só está trazendo, de novo, estrutura para esse acontecimento cotidiano. Isso é muito poderoso. E veja bem, isso que é bacana, porque todos nós temos essa capacidade, a gente só precisa aprender e estar atento para trazer isso para uma estrutura. Quem domina o storytelling não é quem vive grandes coisas, é quem enxerga o extraordinário no que parece banal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o canal, se inscreve aqui, porque a gente vai estar sempre falando sobre storytelling, e lembra de ativar o sininho, que é o que a gente tem que fazer para poder ter certeza de que quando tem conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E aí, eu gostaria muito de usar esse espaço dos comentários para a gente poder fazer trocas com essa comunidade de storytellers, de contadoras e contadores de história que eu quero, que é um dos meus objetivos, para a gente poder ampliar um pouco essa arte de contar história para todo mundo. Então comenta aqui, coloca nos comentários qual foi a última pequena história que te ensinou alguma coisa grande. Coloca aqui para a gente poder compartilhar essas experiências a partir do comentário. Valeu e até a próxima.